Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Muito bem, o que faremos hoje é começar mais um estudo de um dos profetas menores. Hoje começaremos o estudo de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, e até onde eu já percebi em várias igrejas que eu já perguntei, é o livro menos estudado do Antigo Testamento. Muito provavelmente você que me ouve aqui nunca ouviu um sermão, nunca ouviu um estudo, nunca estudou o livro de Obadias. E por que isso acontece? Não dá para simplesmente condenar. Mas é porque a mensagem de Obadias, além de ser muito curta, se perde no meio das páginas do Antigo Testamento, é uma mensagem muito específica para um contexto muito específico que fala de um povo que nem existe mais, que são os edomitas. O meu objetivo, então, através desses dois estudos, é mostrar o que está escrito em Obadias, qual que é a mensagem do livro e mostrar como que esse livro é relevante para nós hoje. Apesar dos edomitas não existirem mais, apesar de não termos muitas informações sobre quem foi Obadias, nós temos nesse livro tão curto uma mensagem muito importante para os dias que estamos vivendo, porque o mundo em que Obadias pregou é o mesmo mundo em que nós vivemos, um mundo caído em pecado, um mundo com injustiças, um mundo com pessoas que se rebelam contra o Senhor e fazem mal contra a sua igreja. Por isso, entender a mensagem de Obadias, dos profetas menores de um modo geral, é muito importante, porque os profetas menores tratam de pontos da realidade que são delicados, pontos que nós todos nos deparamos com eles e muitas vezes ficamos sem saber como reagir. O povo da época de Obadias ouviu uma mensagem que trouxe uma nova perspectiva para enxergar a realidade e uma solução que homem nenhum pode produzir, a solução que apenas Deus pode trazer para o problema que o povo de Deus naquela época e hoje pode viver por conta de seus inimigos. Então, antes de começar o nosso estudo de Obadias, com o versículo 1 até o versículo 14 hoje, nós vamos orar pedindo a Deus direção e ajuda para esse momento de exposição e estudo da sua palavra. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela sua palavra, um texto tão antigo, mas que fala tanto para os nossos corações. Pedimos, Senhor, nos prepare, me ajude na exposição, ajude aqueles que vão ouvir a compreender, não meramente no intelecto, mas no coração. Aplica a tua palavra aos nossos corações, que nós venhamos a guardar aquilo que o Senhor nos ensina como se fosse um tesouro precioso e, na hora certa, utilizá-lo para a sua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos começar então falando sobre quem foi o profeta Obadias. E para nossa frustração, não temos praticamente nada sobre ele em toda a Escritura. O que nós podemos saber sobre Obadias é o seguinte: ele tem um nome mais comum do Antigo Testamento, só no Antigo Testamento temos mais de 12 homens com esse nome, e nenhum deles é o Obadias. O Obadias no nosso livro é exatamente esse mesmo, ele não aparece em outras partes da Escritura. Além disso, o que nós podemos saber sobre Obadias, além de ser um homem anônimo, é o significado de seu nome. Obadias significa servo do Senhor. Talvez em uma leitura um pouco diferente, adorador do Senhor, né? Aqui Senhor Yahvé. Por isso Obadias, Obed e Yahvé. Aquele que obedece ao Senhor. E essa é exatamente a descrição perfeita desse homem. Ele era um homem anônimo, mas é um homem que servia ao Senhor. Ele cumpria a sua mensagem profetizando e falando aquilo que o povo de Deus precisava ouvir. É isso que nós sabemos sobre ele. Quando que Obadias falou a sua mensagem? Nós podemos especular com bons dados para favorecer essa especulação, de que ele falou muito provavelmente depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Caso você não esteja muito familiarizado com a queda de Jerusalém, quer saber mais sobre isso, procura aqui no canal a série de estudos em Ageu e assiste o primeiro vídeo. Lá eu explico um pouco melhor como que foi esse processo da queda de Jerusalém e tudo mais. Para resumir um pouco mais o nosso tempo aqui, só para nós entendermos o contexto, em 586, o reino do sul, o reino de Judá, é derrotado pela Babilônia. E nessa época, os babilônicos vêm, destroem as muralhas, queimam o templo, levam a maioria do povo como escravos lá para a Babilônia, para ficar lá 70 anos como disciplina do Senhor. Por quê? Porque o povo passou várias gerações se rebelando contra Deus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, mesmo Deus tendo enviado vários e vários profetas para chamar a atenção do povo e falar para o povo voltar ao arrependimento. O povo não obedeceu, não deu ouvido à voz do Senhor, e por conta desse endurecimento de coração, dessa rebeldia, foram levados para o cativeiro, que depois eles voltam e tem a história de Ageu, Zacarias e Malaquias.
O contexto de Obadias é logo depois da queda de Jerusalém, porque nem todos os judeus foram enviados para a Babilônia. Os judeus mais pobres, aqueles da periferia, ficaram em Jerusalém. O próprio profeta Jeremias ficou em Jerusalém, foi largado para trás. Ele não foi ferido nem nada, Nabucodonosor protegeu ele, mas mesmo assim ele e muitos do povo ficaram lá numa cidade completamente desolada. Tudo quebrado, tudo queimado, tudo destruído. Várias pessoas mortas, cadáveres espalhados pela cidade, mulheres foram estupradas, crianças foram mortas. Um cenário completamente terrível de se imaginar. E nesse contexto, muito provavelmente, foi quando Obadias trouxe a sua mensagem. E uma mensagem de confrontação, de humilhação contra parte daqueles que estavam no ataque contra Jerusalém. Nós temos o principal inimigo nesse contexto, que é Nabucodonosor e o Império Babilônico, mas eles não trabalharam sozinhos. Tem um povo que existe desde a época do Gênesis, que estava junto na destruição de Jerusalém, o povo de Edom, os descendentes de Esaú. Esse povo que era rebelde ao Senhor, apesar de ter vindo de uma linhagem de pessoas tementes a Deus, Noé, Abraão, Isaac, mesmo assim se tornaram rebeldes contra o Senhor. Construíram seu próprio império, construíram sua própria história, sua própria cultura, distante dos caminhos do Senhor. Ao ponto de que agora, na queda de Jerusalém, eles foram coparticipantes da destruição. Eles olharam tudo aquilo acontecendo, todo o caos, destruição e morte de camarote, sem mexer um dedo para ajudar a sua nação irmã, para os descendentes de Jacó, o povo de Israel. E é por conta dessa maldade do povo de Esaú que Obadias vai trazer uma mensagem muito importante para aquele contexto, importante para nós hoje. Porque nós vivemos em um mundo cheio de injustiça, um mundo cheio de pessoas que se rebelam contra Deus, pessoas que fazem mal para o povo de Deus, mal para a igreja, perseguem a vida particular de cada um dos cristãos. Vivemos em um mundo cheio de impunidade, cheio de desigualdades e de coisas que embrulham o nosso estômago e revoltam o nosso coração. E Obadias vai falar para o povo de Judá, o povo que ficou e também o povo que voltaria leria essa mensagem, de como que Deus trataria o povo de Edom, como que Deus lidaria com aqueles inimigos que tanto humilharam e tanto fizeram mal para o seu povo, mesmo sendo um povo irmão. E é nesse contexto que eu quero trabalhar com você o tema do orgulho precede a queda. O orgulho foi o principal pecado de Edom, e é o principal pecado confrontado aqui na primeira parte do livro, que vai do versículo 1 até o versículo 14. Eu irei colocar o texto aqui na tela, como de costume, lerei e trarei a exposição do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. E agora fala de Deus. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no seu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia, e puseres o seu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O começo da mensagem mostra um pouco do contexto de Obadias, na verdade. Obadias fala no começo do seu livro que o Senhor Deus disse a ele essa mensagem por meio de uma visão. E esse Senhor Deus, esse título do nosso Deus aqui, não deve ser lido rapidamente. Senhor Deus aqui é Yahvé Elohim. O que significa isso? É simplesmente hebraico, outra língua? Não, não é simplesmente isso. Yahvé Elohim é um dos títulos do nosso Deus no Antigo Testamento. É aquele Deus que é o Senhor soberano sobre todas as terras, sobre todos os deuses inventados pelos homens. É o Deus soberano sobre tudo e todos. É o nome que revela do nosso Deus que ele é o mais alto, o excelso e soberano sobre tudo que existe e que pode existir. O nosso Deus é o rei de toda a criação. É isso que Yahvé Elohim, o Senhor Deus, significa aqui no nosso texto. E esse Deus, que é rei de toda a terra, fala o seguinte para o povo, que naquele contexto de Obadias existia um mensageiro. Obadias ouviu um burburinho político, uns boatos políticos, de que estavam começando a planejar uma revolta, um ataque contra Edom. Algumas nações que eram aliadas do povo de Edom estavam preparando um ataque contra a nação de Edom, que era aliada deles. Então Obadias ouve isso e entende que aquilo ali é a ação do Senhor na história. E Deus fala com Obadias naquele contexto, mostrando que é exatamente isso que está acontecendo. E a partir do versículo 2, temos a fala de Deus, em que ele fala diretamente contra Edom. Mesmo que Edom nunca talvez tivesse ouvido essa mensagem, a mensagem é dirigida para Edom, para que o povo de Judá que ouve isso
ouvisse como que o seu Deus, o Deus que te criou, o Deus que cuidou de você até hoje, lidaria com aqueles que fizeram tanto mal contra o povo do Senhor. E a partir do versículo 2 nós temos a fala de Deus contra Edom. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do seu coração te enganou. E aqui nós temos o principal pecado de Edom, que é confrontado em todo o livro de Obadias. O problema da soberba, o pecado da soberba. O povo de Edom vivia em uma condição muito favorável. A sua topografia, a geografia de onde eles viviam, era muito boa. O povo de Israel vivia em planícies com algumas colinas. Já os edomitas viviam no topo de montanhas rochosas, logo ao sul do povo de Israel. E lá era um lugar completamente estratégico, um lugar muito seguro. Imagina você vai lutar contra um povo naquela época. Um povo que vive numa planície e um povo que vive em cima de uma montanha cheia de rochas, buracos, fendas, declives e partes complicadas de subir. Qual que é mais fácil de derrotar? É claro que o povo que vive na planície. Aquele povo ali você pode atacar por todos os lados, pode se acampar ao redor, pode fazer o que você quiser. Já o povo que vive no topo de uma montanha tem a própria geografia trabalhando ao seu favor. Por conta dessa formação geográfica, desse privilégio que os edomitas tinham, eles eram muito orgulhosos. Eles olhavam para tudo aquilo e pensavam, como diz o próprio versículo 3 aqui do nosso texto. Eles diziam no seu coração: quem me deitará por terra? Nós vivemos nas fendas das rochas, na alta morada, numa fortaleza geográfica. Quem que vai deitar a gente por terra? Quem que vai derrubar a gente daqui? E essa soberba, por conta da geografia, inundava o coração dos edomitas. Eles tinham uma autoconfiança, uma autoestima errada. Eles confiavam em si ao invés de confiar no Senhor, o Deus dos seus antepassados. E essa arrogância, essa soberba, esse orgulho traria a queda do povo de Edom. E essa dúvida que eles colocam no seu coração de maneira bem irônica, quem me deitará por terra, é respondida por Deus no versículo 4, quando Deus fala com muita ironia também. Olha, se você se remontar como a águia, se você voar como a águia, fizer o seu ninho lá no meio das estrelas, lá de cima eu vou te derrubar, diz o Senhor. O nosso Deus é um Deus de amor, é o bom pastor, é o cordeiro do Senhor. Nós temos um Deus amoroso, um Deus muito gentil. Mas também é um Deus que é um leão que ruge. Um Deus poderoso, um Deus que é o soldado de Israel, o Deus que luta pelo seu povo. E agora que um grande inimigo estava se levantando contra o seu povo e feito grandes coisas contra o povo do Senhor, Deus está mostrando para o seu povo que ouvia: eu não vou deixar as coisas impunes. Eu vou resolver isso. E por mais defensiva que seja a fortaleza deles, por mais alto que seja o esconderijo dos edomitas, eu vou derrubar eles de lá. Eu estava conversando com minha esposa hoje cedo, quando fui gravar esse vídeo, que quando eu li esse texto pela primeira vez, quando era adolescente, eu logo pensei naquele belo corte no vôlei. A bola vem lá na rede, vem o cara e corta e a bola estoura no chão. É a primeira coisa que eu pensei quando li esse texto, porque demonstra essa ironia do Senhor. Mesmo que o povo que morava no topo de uma montanha se colocasse lá em cima das estrelas, Deus derrubaria eles completamente no pó dessa terra, porque Deus tem o poder sobre tudo e não uma montanha. Além disso, o texto continua falando também da maneira como Deus vai trabalhar na destruição do povo de Edom. Olha o que o texto diz a partir do versículo 5. Se viessem a ti ladrões e roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Aqui nós temos a condenação do nosso Deus contra esse povo. E aqui as figuras são muito irônicas e mostram como que Deus realmente ia acabar com aquela nação. Deus fala o seguinte: olha, se viessem ladrões, invadissem sua casa de noite, imagina você que está me ouvindo, se entrasse um ladrão na sua casa de noite, ele ia roubar tudo que não é na sua casa? Não. Ele vai pegar os celulares, vai pegar o dinheiro, vai pegar o computador, vai pegar a televisão, vai pegar aquilo que há de mais valor na sua casa. Mas vai deixar para trás os copos, os pratos, vai deixar o travesseiro, vai deixar sua toalha em casa, porque ele não vai se preocupar com isso. Se viessem pessoas para roubar sua plantação, se você tivesse uma, a pessoa vai fazer o quê? Pegar os melhores frutos, vai pegar aquilo que dá para carregar. Mas Deus fala que a destruição de Edom será como ladrões que vêm à noite e deixam a casa limpa, vazia de tudo. Seriam como ladrões de vinhas
que vão até o vinhedo e roubam todas as uvas, não sobra nada no cacho. A destruição de Edom seria completa. Diferente de outras destruições do passado, não sobraria nada de Edom. E a linguagem é bem enfática nisso. Além disso, nós temos os 3 pontos de segurança que favoreciam a arrogância de Edom, além da sua geografia. Eles confiavam muito em seus aliados, em alianças políticas. Os edomitas tinham alianças com a Síria, tinham alianças com a Babilônia, tinham alianças com vários povos. E por conta dessas alianças políticas, dormiam tranquilos à noite. Pensavam, temos uma montanha para nos proteger, temos vários povos poderosos que são nossos amigos, não vão nos atacar. Então, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar com amanhã. Os nossos inimigos, nossos amigos nos protegem, a montanha nos protege, tá tudo certo. Além disso, eles também confiavam em sua sabedoria. A sabedoria do povo de Edom era muito conhecida. Tanto que no livro de Jó, um dos amigos de Jó chamado Elifaz é de Edom, é da terra de Temã. E esse Elifaz, ele é um dos sábios de lá, é um homem cheio de conhecimento daquele povo. Mas mesmo tendo uma sabedoria conhecida dos povos da região, nem essa sabedoria seria suficiente para impedir o ataque. Por mais que eles fossem inteligentes, tivessem conhecimento, isso não impediria o que Deus tem para fazer com o povo de Edom. E por último, eles confiavam no seu poderio militar, os valentes. E aqui Deus de novo com ironia fala: os teus valentes, ó Temã, que era o centro do povo de Edom, estarão atemorizados. Os grandes valentes correrão como gatinhos assustados naquele dia, porque Deus vai exterminar o povo de Edom pela matança. E sim, é uma linguagem forte mesmo. No final aqui da nossa parte, nós encontraremos as acusações. Por que Deus está tratando com tanta seriedade, com tanta violência, com tanto furor, um povo que não tinha muito a ver com o povo de Israel? Nós encontramos agora, a partir do versículo 10, as causas dessa acusação do Senhor. Olha o que o texto diz. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, os babilônios levaram os bens, estrangeiros lhes entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu, Edom, não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, o dia da queda de Jerusalém, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. A acusação que é feita contra Edom é seríssima, porque os pecados cometidos por Edom eram seríssimos. Aqui no texto é bem enfatizada a questão de Jacó e Esaú, que eles eram irmãos. E isso para o nosso Deus é algo muito precioso. A própria natureza já nos mostra um instinto natural nosso de que nós devemos ser amigos dos nossos irmãos, irmãos que nasceram da mesma mãe que nós, irmãos que cresceram na mesma casa que a gente. É muito estranho você encontrar alguém que odeia o seu irmão, que não lida bem com o seu irmão. Isso não deveria fazer parte da realidade. É claro que existem pessoas ruins, pessoas cruéis, pessoas que podem causar algum perigo para a nossa vida. Isso é exceção. Mas pessoas que são indiferentes para o seu irmão, que odeiam o seu irmão, isso é uma coisa que não devia existir, muito menos no meio do povo de Deus. O povo de Jacó e o povo de Esaú, o povo de Israel e o povo de Edom, por conta da sua linhagem genética, por conta do seu histórico comum no passado, deviam ser amigos. Deviam trabalhar juntos para expandir a glória de Deus nessa terra. Deviam trabalhar juntos para expandir o reino do Senhor sobre todo o continente, sobre cada pedaço desse mundo. Essa é a missão primordial do povo de Deus, expandir a glória de Deus, transformar as pessoas que adoram a ídolos em adoradores do Deus vivo. Eles deviam trabalhar juntos por isso. Mas o que Esaú fez? O que Edom fez? Trocou a sua missão, trocou o seu caráter por um prato de lentilhas. E assim como seu antepassado Esaú, a nação de Edom também procedeu dessa forma. Eles tinham conhecimento de quem era o Deus de Israel. Eles tinham proximidade geográfica do povo de Israel. Podia ser um apêndice da nação. Podia ser muita coisa, mas escolheram um caminho inverso. Escolheram um caminho de rebeldia, um caminho de arrogância, um caminho de confiar na sua sabedoria, poder e alianças políticas. E por conta dessa violência feita contra o irmão Jacó, o pecado dele se tornou ainda mais odioso. A relação fraternal é algo muito precioso para nosso Deus. Tanto que nós, cristãos, somos irmãos uns dos outros.
tão irmãos quanto somos de sangue dos irmãos que nasceram da mesma mãe que nós. Nós somos irmãos, né, até usando um trocadilho, de sangue também, o sangue de Cristo. E a nossa fraternidade na fé é tão real quanto a nossa fraternidade de sangue com aquele que nasceu da mesma mãe que a gente. Nós não podemos tratar as pessoas que são nossas irmãs de uma maneira indiferente, de uma maneira odiosa, de uma maneira desprezível, porque isso é abominável para os olhos do nosso Deus. Deus não se agrada com essa briga entre irmãos. Isso não é algo que agrada a ninguém. Pergunta para um pai que vê filhos brigados se isso é algo que traz alegria para o seu coração. E o nosso Deus, vendo duas nações que deviam ser amigas, lutando dessa forma, especialmente Edom, sendo cruel e maliciosa dessa forma, Deus se enche de ira e pune justamente. E é por conta desse pecado, é por conta dessa arrogância, é por conta desse desprezo pela família que devia fazer parte, a família de Edom com a família de Israel, que Deus pune dessa maneira tão dura e tão séria o povo de Edom. Deus exagerou? Não. Nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo. Isso não é um simples jargão teológico, Deus é santo, Deus é justo. O que significa isso? Deus é santo, ele não aceita nenhum tipo de impureza. Deus não aceita nada que vá contra o seu caráter, nada que vá contra a sua lei. Quando Deus é o pecado, ele se ira justamente, Deus tem que fazer isso. Imagina você um juiz iníquo, se bem que no Brasil não é muito difícil de imaginar, né? Juízes impiedosos, juízes que não temem a Deus. Isso é algo bem comum, bem fácil pra gente. Mas imagina se Deus fosse assim. Imagina se Deus não ligasse para o certo e para o errado e desse um jeitinho brasileiro nas questões que ele tem para lidar. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é justo. Ele pune o mal e retribui cada um de acordo com as suas obras. No nosso caso, como cristãos, nós não temos que levantar o nariz nem se orgulhar do nosso estado, porque o que nós temos é graça. Nós merecemos a mesma ira que os edomitas mereceram no passado e receberam. Nós só não recebemos isso pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, que puniu o que nós merecíamos em Cristo Jesus. Quando nós lemos textos do Antigo Testamento, dos profetas, que fala da ira de Deus contra os povos, nós temos que olhar para isso e pensar: quem sou eu para me achar melhor do que eles? Quem sou eu para me achar melhor do que os assírios, babilônicos, edomitas, cananeus e seja lá quem for? Quem sou eu para me empinar meu nariz e achar que eu mereço algo da parte do nosso Deus? Nós não podemos proceder dessa forma. Nós devemos ler esses textos duros e pensar: isso aqui era para mim também. Eu só não recebo isso porque um dia Jesus entrou no meu lugar e recebeu isso no meu lugar. E ao invés de receber ira, eu recebi graça e amor do meu Deus. Não porque eu fiz algo para merecer, mas porque ele decidiu, por sua própria vontade eterna e imutável, me amar desde toda a eternidade. Por isso nós temos que ser humildes diante de um texto como esse. Ler ele com temor e reverência, sabendo que essa mesma ira nós merecemos também. E essa é a primeira parte do texto, do versículo 1 ao versículo 14, que é a condenação do povo de Edom. Na próxima parte, semana que vem, nós estudaremos o versículo 15 a 21, que fala do plano de Deus de executar a sua justiça para todos os povos, para todas as terras. É um assunto um pouco mais complexo, mas isso fica para a semana que vem. Eu quero encerrar com você hoje trazendo alguns pontos de estudo que são os seguintes. Alguns eu já falei, eu quero apenas revisar com você. Em primeiro lugar, Deus não é apenas Deus de seu povo, mas Deus de toda a terra. Lembra do título do Senhor lá no começo do texto? Assim diz o Senhor Deus, o Yahvé Elohim, aquele que é Deus acima de tudo e todos. Por isso que esse Deus que é Deus acima de tudo e todos pode chamar a atenção de um povo que nem tem Bíblia. Por isso que um Deus como o nosso é Deus para julgar esse mundo inteiro que nós estamos vivendo. Esse Deus que nós cremos é um Deus que é Deus de toda a terra. E isso não é uma mera afirmação teológica. Isso é algo muito importante para nós, porque quando refletimos nisso, podemos ter a certeza que o nosso Deus não faz vista grossa o que está acontecendo no nosso mundo hoje. É só você abrir o seu Facebook, o seu WhatsApp, é só abrir um jornal que você vai logo perceber que há algo de errado no mundo. E o nosso Deus sabe muito bem o que há de errado. O nosso Deus sabe muito bem o que fazer para corrigir o que há de errado. Ele já providenciou isso em Cristo Jesus. E na semana que vem veremos como que ele vai executar isso em toda a história. Mas antes de qualquer coisa, saiba, o nosso Deus sabe de tudo, cuida de tudo e é Deus sobre tudo. Portanto, as injustiças que nós sofremos, as maldades que você pode sofrer por conta de mãos de homens e mulheres que não temem ao Senhor, não estão sendo esquecidas pelo nosso Deus. Ele está ciente de tudo isso. Em segundo lugar, é importante lembrarmos essa questão da luta entre irmãos. Essa luta entre Esaú e Jacó, entre Israel e Edom, é algo que é abominável para o nosso Deus. Isso seja no âmbito individual, seja no âmbito nacional, é algo terrível. E nós, cristãos, se você é cristão e está assistindo aqui, como que você tem lidado com a sua família? Tanto a de sangue como a família da fé.
por conta da pandemia, pode ser que você tenha esfriado o seu relacionamento. Tenha começado a pensar, poxa, eu estou há tanto tempo sem ir na igreja, tem o quê? 4 meses que eu não vou na igreja, não vejo alguns irmãos, e quer saber? Não faz tanta falta assim. Dá para ser crente em casa. É só clicar no link lá na hora certa, assistir, orar junto. Não caia nessa. A nossa fraternidade é preciosa aos olhos do nosso Deus. Não pense que esse período de pandemia serviu para mostrar que nós não precisamos de algumas coisas. Se você está assim, saiba que, na verdade, você está sofrendo efeitos colaterais da pandemia. Nós devemos perceber o contrário, o quanto que é necessário a nossa fraternidade nesse momento. Como que nós, cristãos, precisamos zelar pelo nosso relacionamento como irmãos na fé e também com nossos irmãos na carne. No meu caso, eu tenho um irmão só, um outro irmão homem, um pouco mais novo do que eu. O meu dever diante de Deus é amar o meu irmão. Seja como ele for, fazendo o que ele for, seja ele quem for. Eu tenho que amar ele, ser amigo dele, ajudar ele como puder. Eu falho nisso? Infelizmente falho. Assim como todos nós falhamos. Mas isso não é desculpa. Nós precisamos olhar para textos como esse, olhar para toda a Escritura e perceber o relacionamento fraternal é algo precioso para o nosso Deus. E quando nós tratamos mal, desprezamos nosso irmão, seja biológico ou seja irmão na fé, estamos fazendo algo pecaminoso, algo que revolta o nosso Deus e que não deve fazer parte da nossa vida. Portanto, se esse é um pecado em sua vida, se arrependa. Peça a graça para o nosso Deus e busque atitudes práticas para demonstrar amor pelo seu irmão, pela sua irmã, seja lá quem for. Em terceiro lugar, o nosso mundo hoje em dia se orgulha da sua ciência e sabedoria. E aqui é bom fazer uma breve explicação. O cristianismo não é contra a ciência só existe por conta do cristianismo do jeito que ele é. Mas a ciência, a parte de Deus, uma ciência que tenta encontrar soluções para a vida, o universo e tudo mais fora de Deus, é uma ciência fadada à desgraça. É uma ciência fadada à queda, porque a ciência só produz orgulho e arrogância no coração daquele que faz esse tipo de ciência. Nós devemos fazer ciência, devemos envolver na academia, sermos bons estudiosos. Se você é adolescente, jovem, vai para a universidade, é um profissional na área acadêmica, trabalhe, faça ciência, faça o que você puder, termine o seu curso, estude para a glória de Deus, mas saiba que é para a glória de Deus. Nunca pense que seja a ciência que for vai trazer todas as soluções para a sua vida. Isso é mentira. Isso produz arrogância e o nosso Deus odeia essa arrogância. Porque a verdadeira sabedoria de Deus é vista como loucura por esses homens. E essa verdadeira sabedoria de Deus, que é vista como loucura, é a sabedoria que nos transforma. É a loucura do Evangelho, que traz vida para a nossa vida e transforma a nossa existência. E, em último lugar, o nosso mundo também se orgulha de outra coisa, o seu poder, a sua força, as alianças políticas, suas fortalezas, poderio militar, poderio econômico. E nós, como cristãos, podemos sofrer com isso também. Você pode olhar para o seu extrato bancário, pode olhar para a sua conta e pensar, a pandemia foi ruim, mas não foi tão ruim assim para mim. Graças a Deus estou bem, está tudo bem por aqui. E talvez até mesmo falando graças a Deus estejamos orgulhosos, confiando demais naquilo que nós temos. O nosso mundo, grandes nações, se orgulham do seu poderio, se orgulham do seu histórico, se orgulham da sua supremacia. Isso é algo que pode ser uma grande pedra de tropeço na vida desse povo, de uma nação inteira, de indivíduos e de tribos, seja qual aglomerado for. O orgulho sempre precede a queda. Seja orgulho pela ciência, seja orgulho pela sabedoria, seja orgulho pelo poderio financeiro, militar, seja pelo que for. O orgulho sempre vai trazer a sua queda. Porque se nós não nos gloriamos no Senhor, qualquer outra glória é esterco dessa terra. É forte mesmo, mas é exatamente isso que nós temos que enxergar. Se eu não me glorio no Senhor, eu estou me gloriando com um monte de estrume. Comparado com quem Deus é assim que as coisas dessa terra são quando são tratadas como deuses. E nós não devemos tratar as coisas assim como cristãos. Espero que a mensagem de Obadias tenha ficado clara para você. É um texto duro, é um texto difícil, espero que você não fique escandalizado com algo que eu disse aqui. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, não concorda com algo que eu disse, tem algo que não ficou claro em toda essa exposição, coloque aqui nos comentários do YouTube que eu teria alegria em responder e te ajudar como puder. Espero você semana que vem na continuação do estudo de Obadias, um livro tão pequeno, mas que tem tanto para nos ensinar nos dias de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde na sua poderosa graça.